o investidor ele pode se posicionar nesse processo dizendo o seguinte, não, eu quero de fato, estou interessado mesmo, eu observei que tem potencial e ele vai lá fazer o investimento. Aí você tem que fazer o due diligence, né? E o que é o due diligence? É aquela questão que você vai realmente apresentar a documentação. Já conversamos a respeito disso, depois eu vou fazer mais conteúdo aprofundado, mas esse due diligence é como se fosse a juntada de documentos e depois todo o direcionamento do negócio. Aqui vem um ponto muito importante. Eu não vou me concentrar no aspecto técnico do due diligence, mas de um ponto importante que é o caminho que você vai traçar ao usar esse dinheiro do investidor. E aqui eu peço que você preste muita atenção. O investidor ele quer saber o que você vai fazer com o dinheiro dele. Preste atenção. O dinheiro não é seu. O dinheiro é do investidor. Portanto, o investidor ele quer saber o que você vai fazer com o dinheiro. Simples assim. E aqui vem um ponto muito importante. Vem o verdadeiro planejamento estratégico, né, o direcionamento estratégico, que eu considero isso como parte do due diligence, pelo menos nós tratamos dessa forma como parte do due diligence, em que a gente faz um planejamento considerando o momento atual do negócio e aonde você quer chegar com essa curva de fato assim, de crescimento exponencial, fruto da escalabilidade da startup. E aqui a gente vai de fato fazer uma projeção de crescimento, considerando tudo aquilo que você precisa. Com 2 parâmetros. O intervalo de tempo de pelo menos 24 meses, porque as rodadas de investimento dificilmente acontecem antes de 24 meses. Então, considerando o intervalo de rodada de tempo de intervalo de 24 meses, e segundo, o princípio da escalabilidade. Você hoje se enxerga atendendo 50 clientes. Eu sei, é difícil enxergar que você vai atender 500 mil clientes, mas você considera, vou chegar em tal lugar, daqui a 24 meses, o que eu preciso fazer? Então o investidor ele quer enxergar muito isso. Ele quer ver que você tem um planejamento e que o planejamento é sério e que é possível. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível, o raciocínio é possível. As condições que você apontou não precisam ser favoráveis, mas elas são viáveis. Aqui não é você chutar números. Ah, acho que eu vou chegar em tal lugar. Não. Você vai falar assim, você vai chegar em tal lugar, tá bom. Primeiro, coincide com aquele primeiro momento de mercado que você apontou lá, que é aquele famoso lá, o tamanho de mercado, TAM, SAM e SOM. Isso tem conteúdo no canal para você, tá? Então acompanha isso aí. É o tamanho do mercado. Se você acredita que o tamanho de mercado potencial lá que você consegue atender, que é o SOM, né? Tem o TAM, SAM e SOM. O SOM é quanto você vai atender? Então aquele é a sua meta, aquele é o seu indicador. Você está dizendo que você vai conseguir atender um potencial. O mercado tem 1 bilhão, né, que é o TAM. O SAM é quanto que está de espaço, por exemplo, no estado de São Paulo, 100 milhões, e você vai atender 1% disso, vai atender 2% disso, você vai atender 2 milhões. Tá bom. Ou você está vendendo 10 mil, você quer pular 10 mil para 2 milhões. Ok, você já definiu, tem um raciocínio de mercado, você já explicou lá no TAM, SAM e SOM, ótimo, excelente. Agora você vai fazer o seguinte, como é que você vai pular de 10 mil reais de faturamento para 2 milhões de reais de faturamento? E aqui vem, com muita cautela, e é importante inclusive que você receba apoio de mentores para fazer isso, gente que sabe o que precisa ser feito, e consegue fazer a previsão para alcançar esse potencial. E aqui você vai mostrar para o investidor, ó, estou aqui, cheguei nesse ponto aqui, cheguei aqui com os recursos que eu tenho. Daqui a 2 anos eu vou chegar nesse ponto. Para isso tem toda uma história, tem toda uma curva de crescimento. Então para isso eu preciso de tais recursos, neste volume, nessas condições, nessa complexidade. Nessa primeira etapa é isso, nessa segunda etapa é isso, nessa última etapa é isso. Eu preciso de tantos recursos materiais. Aqui, aqui, aqui. Preciso de tantos recursos de pessoas, de conhecimento. Nessa parte, nessa parte, nessa parte. Ah, eu preciso de tantos recursos em comunicação. Aqui, aqui, aqui. Ou seja, você vai traçando o crescimento, calcula, planilha, sabe? Número, calculadora, calcula tudo isso e vai fazendo essa previsão com muita cautela e muito cuidado para não esbarrar na questão de ser apenas uma questão fantasiosa, né? Ser realmente viável, que reúna condições de mercado, que você tenha condições para fazer isso, né?
e principalmente que haja uma coerência dessa saída aqui até chegar naquele ponto maior. Quando o empreendedor ele faz esse planejamento correto, direcionado, e ainda que nenhum plano sobreviva ao campo de batalha, porque vai ter um monte de coisas que não darão certo no caminho, mas você vai conseguir depois apontar, se não der certo aqui, então a gente vai fazer tal coisa. Se não der certo aqui, vai fazer isso. O indicador que a gente vai utilizar para tomar as decisões é esse, a gente vai acompanhar nesses pontos, vai acompanhar dessa forma. Se eventualmente der certo, a gente faz tal coisa. Olha que interessante, você vai passando para o investidor que você teve um cuidado em traçar o caminho de crescimento, apontando variáveis, identificando aspectos de análise, ou seja, apontando os indicadores, colocando os referenciais, indicando os recursos necessários, trilhando o caminho todo. O investidor ele vai se sentir muito mais seguro em colocar o dinheiro num negócio que tem este cuidado do que no outro negócio que mal sabe o que vai fazer. E aqui, a grande questão é, a gente precisa confiar no processo de fato, mas fazer essa trilha toda. Pode atrasar? Lógico que pode atrasar. Você previa que ia receber o dinheiro em 6 meses, vai demorar 9 meses. O que vai acontecer? Você estica esse planejamento um pouquinho mais para frente. Lógico, há mudanças de mercado que podem impedir isso, né? Por exemplo, você pode perder a bola da vez, pode entrar novos concorrentes, pode entrar novos players, pode mudar a tecnologia, então a gente tem que prever todas essas questões. Mas principalmente mostrar para o investidor que existe uma trilha a ser cumprida, que existe um planejamento a ser seguido. E aí você precisa apresentar para o investidor justamente esse processo. Bom, o que é que nós fazemos no nosso Hub? Só para vocês terem ideia. A gente desenha essa trilha com as startups, só para que vocês saibam. Porque é justamente essa uma preocupação que a gente tem, para depois apresentar as startups para os investidores, fazer todo esse caminho. É uma preocupação que a gente tem. E é justamente isso que precisa ser feito.